Salmo 46. Ao regente do coro, para soprano, canção do grupo de Corá. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Meus amados, esse Salmos é um salmo extraordinário. O foco desses Salmos está no verso 1, verso 7 e verso 11, onde diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esses Salmos é uma composição em um período um pouco tumultuado da vida do povo de Israel. Era no período do rei Ezequias. Ele estava passando algumas dificuldades, algumas tribulações e provações, porque Senaqueribe já tinha tomado algumas cidades fortes de Judá e queria entrar em Jerusalém e destruir tudo. A Síria era um reino terrível. Tinha destruído já Israel, o reino do norte, e agora vinha com ímpeto contra o reino do sul. E é nessa situação, nessa circunstância, onde há rumores de guerras, onde há um caos sendo manifestado na vida de todo o povo que morava em Jerusalém. O temor invade, toma conta do povo. As notícias não são boas. De repente, Isaías se levanta e dá uma palavra de fé, de confiança ao rei. O rei recobra a sua fé. E esse Salmos é feito nesse período. Uma oração de confiança, de firmeza, de certeza num Deus que é a nossa fortaleza. Anos e anos depois que esse Salmo foi escrito, Israel passou por essa situação. Como eu falei no início do nosso culto, Lutero, em uma noite, lê esses Salmos, uma noite de tumulto, de angústia, de medo. Uma noite onde ele só pedia a Deus a misericórdia e a proteção divina sobre a vida dele, pelo debate teológico que ele iria falar e defender as 95 teses que ele colocou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. E foi
Nessa noite que ele leu esses salmos, o seu coração se invadiu de uma confiança imensa, de uma proteção imensa em Deus, e ele compõe uma oração baseada no que Deus falou com ele nesses salmos, a oração do hino 155, Castelo Forte é o nosso Deus, que nós cantamos no início desse culto. Confiado tão somente em Deus, o seu ânimo foi recobrado ao ler esses salmos, de um Deus presente, de um Deus grandioso, de um Deus do impossível, de um Deus que protege, de um Deus que é com ele, como foi com o povo de Jerusalém, como foi com o rei. E é nessa certeza que Deus é imutável, Ele é o mesmo no decorrer dos séculos, que eu quero pregar ao meu e ao seu coração nessa noite sobre as grandezas de Deus. Porque o Deus que foi com o rei Ezequias, o Deus que foi com Lutero, o Deus que é com essa igreja, Ele é o mesmo Deus. E nele você pode encontrar refúgio em meio às dificuldades, em meio às tempestades e à adversidade da vida. Você pode ser sustentado em Deus. E eu não sei como é que você está, mas talvez você está aqui vivendo uma situação um pouco difícil e tumultuada. Talvez o dinheiro acabou, está acabando, talvez você está desempregado, você não vê nenhuma situação que possa melhorar, te dar escape. Talvez você está aqui e está com um filho doente, ou está doente, ou com um ente querido doente. Talvez você está aqui e está vivendo uma luta, uma guerra tamanha, tremenda, é difícil, que você pensa que você não vai conseguir, que você não vai passar por essa dificuldade. Eu quero te chamar a atenção a entender que você serve a um Deus magnífico e grande, e Ele está aqui olhando para você, e a vontade de Deus é que você possa confiar nele, como o povo de Israel confiou, e Deus livrou, Deus abençoou, como Lutero confiou, e Deus livrou, Deus abençoou. Deus quer que você confie, para que você venha experimentar o livramento e a bênção de Deus. Amém? Você confia em Deus assim? Se você não confia, eu quero te dizer que Deus está aqui dizendo: eu sou Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso mudar a sua história. Eu posso reverter toda e qualquer situação. Eu posso abrir as janelas dos céus e derramar sobre bênção sem medida. Eu posso repreender a fúria do vento, da tempestade. Eu posso repreender o gigante que se levanta. Eu sou Deus. E você tem de acreditar nisso. Mas o salmista demonstra algo extraordinário que talvez você não está vivendo, mas você é convidado a viver. O salmista, primeiro, ele diz que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E depois ele fala de algumas tribulações. Ele fala de tribulações causadas pelo poder da natureza. Ele fala de tribulações que a cidade está na iminência de enfrentar. Ele fala de tribulações como essa. E ele fala de guerras. E fala de como Deus é poderoso para livrá-lo. O salmista fala de coisas que acontecem no seu exterior. Porque o seu interior está confiado em Deus. Ele fala de coisas que acontecem ao seu redor. Tribulações que surgem no seu exterior, mas o interior dele confia no Senhor. E aí, quando nós vivemos lutas, dificuldades, tribulações, adversidades, e o nosso interior confia em Deus e desfruta de paz, nós somos tremendamente abençoados. Porque Deus pode mudar todas as coisas, e quem confia no Senhor, quem crê em Deus, quem tem fé, com certeza terá vitória. Então, quero ministrar o meu e o seu coração sobre a grandeza de Deus. A grandeza de Deus
Pode passar, amado? Que não está passando. A grandeza de Deus sobre a natureza. A grandeza de Deus sobre a natureza. E você lê o verso do 1 ao 3, você vê o quanto Deus é grandioso sobre a natureza, sobre as dificuldades, mesmo que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios do mar, ainda que as águas tumultuem, ou os montes se desfaçam, sumam, mesmo que aconteça coisas dessa natureza, mesmo que a natureza venha com fúria, com destruição, e vente muito mais forte do que ventou hoje, e arranque os telhados, mesmo que aconteça cataclisma terríveis, ele diz que Deus é grandioso, Deus é maior do que a natureza. E entendendo isso, ele diz assim, que Deus é o seu refúgio e fortaleza. Você tem buscado em Deus refúgio. Quem busca em Deus refúgio não fica agoniado em meus tumultos, mas confia em Deus. Não tenta articular, mas acredita no poder de Deus que acalma todo o poder da natureza. O Senhor Jesus Cristo, em meio a uma tempestade, Ele acalmou a tempestade. E o Senhor Jesus diz, cala-te. Emudece. A tempestade parou. O nosso Deus é maior do que qualquer força da natureza ou do que qualquer adversidade da qual você esteja enfrentando. Descanse o seu coração em Deus. Se você não consegue ficar em pé, romper, em nome de Jesus, há um refúgio em Deus que você pode se abrigar. Há um lugar em Deus onde você pode ser protegido. Há um lugar em Deus onde você pode ser guardado. Refúgio e fortaleza. Ele não só nos guarda, Ele nos protege. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então ele acredita nisso e ele diz algo mais extraordinário, que Deus é o seu socorro bem presente. Em meio às tribulações ou nas tribulações, Deus é o socorro bem presente. Meus amados, quantas vezes você viu Deus te socorrer? Usando pessoas, situações. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou, não vai mudar. O Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus que operou no passado é o Deus que opera no presente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é socorro bem presente. Aqui é um sinal de Deus agindo de uma forma extraordinária e rápida. O homem que crê em Deus, em meio a essa dificuldade, diz: o socorro de Deus é bem presente. E diante desse socorro de Deus, que é bem presente, não temerei. Não devemos temer, de maneira nenhuma. As coisas que acontecem ao nosso redor, os tumultos, as dificuldades, as investidas do maligno, as situações que tentam roubar a paz, a alegria, tentam tirar toda a nossa felicidade. Nós devemos entender que podemos buscar refúgio em Deus e esperar dele o socorro bem presente, e entender que diante dele e na presença dele nós não precisamos temer. O verso do 1 ao 3 fala sobre isso. Então ele não teme nada disso que acontece, dessas situações da natureza, da força e da eminência e da rapidez que a natureza age, porque é um Deus que age mais rápido e mais poderoso do que a natureza. A natureza é submissa ao poder de Deus. Nós devemos acreditar e crer nesse Deus. Mas esse Deus é grandioso sobre a cidade. E o versículo 4 a 7 fala sobre isso, da sua grandiosidade, sobre a eminência de perigo que a cidade sofre.
e que a cidade de Jerusalém sofria. Então, no verso 4 ao 7, retrata sobre isso. E quando você lê o 4, diz bem assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu nunca fui em Jerusalém. Alguém aqui já foi? Levante uma das suas mãos. Eu ainda não fui, eu vou. Tá bom? Mas alguém já foi? Levante uma das suas mãos. Mas eu quero te dizer uma coisa e você pode pesquisar. Jerusalém não tem nenhum rio. E o autor diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade. Esse rio, ele está relacionando ao próprio Deus, à presença de Deus, ao próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, que naquela cidade não existe rio, mas existe um outro rio mais abundante, que tem água da vida, que supre tudo. A presença de Deus está ali. Então, o povo de Jerusalém poderia e deveria acreditar que Deus é grandioso, porque Ele habita ali. E esse rio, ele tira todo o tumulto, toda a agitação, toda a impaciência. Esse rio traz paz e alegria a um rio que alegra a cidade de Deus. O Senhor Jesus Cristo também falou a mesma coisa. Ele estava em um dia de festa, e no último dia de festa, ele disse que existe a água viva, e ele era a água viva, e quem quisesse podia ir até ele e beber dessa água. Essa água que faz com que ficamos alegres continuamente. Não só vivamos alguns dias de alegria, mas temos uma alegria em meio à dificuldade, porque Deus está conosco. Deus está presente na minha vida e na sua vida. Amém? Então Deus é grandioso sobre a cidade. Deus é aquele que nos ajuda. Ajuda de uma forma extraordinária. Você lê o verso 5, diz bem assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Ele está dizendo assim: Deus ajuda esse povo. Senaqueribe está dizendo que vai invadir aqui, né? O exército dele é maior, mas eu estou aqui e sou maior do que qualquer exército. E eu sou quem te ajuda. Meus amados, Ele promete ajuda e promete dar fim àquela luta, àquela guerra. De uma forma extraordinária, o salmista nos convida a confiar no poder de Deus. No poder de Deus, que é socorro bem presente em meio às tribulações. No poder de Deus, e ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus poderoso, o Deus maior do que qualquer coisa e de qualquer exército. A crer e acreditar no poder de Deus. Você podia acreditar no poder de Deus, crer no poder de Deus, que Deus que está com você é maior do que qualquer coisa, do que a adversidade, a dificuldade, a tribulação, o desemprego, a falta de dinheiro, a falta de comida, a falta de alegria, talvez a perda da paz. Deus é maior, é mais poderoso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas ele não só salienta o poder de Deus, ele salienta a graça de Deus quando diz assim, quando ele diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está dizendo assim: o Deus que escolheu Jacó pela sua infinita bondade e graça é o nosso refúgio. Podemos confiar no seu poder. Podemos confiar nesse Deus que nos escolheu. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó é o meu Deus. O Deus de Jacó é o seu Deus. Deus te escolheu. Deus te chamou.
É importante que você creia que Deus está com você. E o poder dele é maior sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Deus é grandioso acima da guerra ou sobre as guerras. O verso 8 ao 11 fala sobre isso. Quando você vê e lê o verso 8, ele diz assim: vinde e contemplai as obras do Senhor. Deus faz um convite para você contemplar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é bom. Ele diz: vinde e veja as obras de Deus. O que Deus pode fazer na sua vida. O que Deus pode fazer na sua história. Vinde e contemplai. Vinde e veja o que Deus pode fazer. Porque Ele é o Deus que faz cessar a guerra. Queima os carros no fogo. Ele é o Deus que faz a guerra parar. Ele é o Deus poderoso para fazer parar todas as guerras existentes na sua vida. Ele é Deus poderoso assim. Ele pode fazer isso e Ele está aqui. E Ele sente prazer em te abençoar. Ele olha para você com um olhar de amor. Ele te ama. Ele te chama para ter um convite, experimentar do convite dele, de aceitá-lo como Senhor, suficiente Salvador, e ver o quanto Ele é poderoso para fazer. Meu irmão, pastor Evenilson, estava vivendo um momento de guerra, de luta. Eu já falei isso aqui. E eu tinha parado de evangelizá-lo, mas eu orava por ele todos os dias. E um dia eu disse a ele assim: olha, vá até Jesus e contemple o que Jesus pode fazer. E ele foi até Jesus e viu o quanto Deus é poderoso para fazer. Deus pode acalmar a tempestade. Deus pode mudar todas as coisas. Quando você lê o verso 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você vê Deus dizendo assim: fique quieto, descanse. Descanse em mim. Aprenda a confiar em mim em meio às dificuldades. Ou talvez Deus dizendo assim: se acalme. Como Ele falou com a tempestade. Porque você tem de aprender a confiar que Deus é Deus sobre todas as coisas. E Ele é grandioso e poderoso. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você acredita nisso? Então pode desfrutar de paz, meu irmão. Sabe por quê? Porque mesmo que as coisas externas venham parecer difíceis, eu quero te dizer que há um Deus que mora dentro do seu coração. Um Deus que se importa com você, que te ama. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Um Deus que anda com você e dentro de você. Deus está no seu meio. E diante desse Deus, não há nenhuma força, não há nenhum perigo e não há nenhuma guerra que Deus não possa acalmar e livrar a sua vida. Porque Deus é soberano sobre tudo. Amém? Deus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo. Derrama a tua graça, bênção, poder e direção sobre cada pessoa. Que em nome de Jesus o Senhor venha falar, fazer e mostrar o teu povo de forma grandiosa e continuar sempre falando aos seus corações e motivando a crença, entendendo que o Senhor é o nosso castelo forte. Que Tu és o socorro bem presente em meio às tribulações. Que o Senhor está dentro de nós, há um rio que alegra as nossas vidas. Compreendendo, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor nos chama de forma graciosa, ó Deus, para desfrutarmos da Tua paz e da Tua ação, ó Deus. Que o Teu povo possa contemplar, ó Deus, o Teu agir, acalmando toda tempestade.
livrando, ó Deus, de toda a eminência do ataque do diabo, fazendo toda a guerra cessar. Queima, ó Deus, em nome de Jesus, os carros dessa guerra no fogo. Despedaça, ó Deus, toda a investida do maligno, porque nós confiamos que o Senhor está conosco e o Senhor é o nosso refúgio. E diante dessa verdade descansamos. Em nome de Jesus. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o mestre do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.